Olá pessoal, sou a professora Dirciara e estou aqui para poder tirar algumas dúvidas, tá? Mas aqui eu fiz um esboço de toda a nossa matéria, tentei botar as partes principais para vocês poderem relembrar tudo que nós demos, ok? Nós começamos a falar da química orgânica. A química orgânica é a química do carbono. Por quê? Porque ela é orgânica e o elemento químico carbono, ele é o determinante das substâncias orgânicas, tá bom? Começamos primeiro explicando o carbono para vocês. O carbono, eu coloquei aqui o desenho para vocês relembrarem na sua distribuição eletrônica. Ele na primeira camada, ele tem 2 elétrons e na sua última camada, camada mais energética, ele tem 4 elétrons para que possa se ligar aos elétrons de outros elementos, né? Que ele pode se ligar a elementos organolépticos, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, os halogênios, fósforo, iodo, bromo, cloro. Todos eles fazem ligações com o carbono. E o carbono também tem a tendência de se ligar com ele mesmo, com outros elementos de carbono, aonde são feitos emparelhamentos que se formam as cadeias chamadas cadeias carbônicas. Nós vimos os tipos de cadeias, como que elas formam os emparelhamentos e as suas fórmulas. Primeiro eu dei para vocês as fórmulas da bolinha, lembra? Onde ela liga um traço, mas ela é forma de bolinhas. No caso aqui, ó, o elétron do hidrogênio ligou com o elétron do carbono, formou um tracinho. Então, esse tipo de fórmula é chamado fórmula eletrônica, porque ela forma os tracinhos através das bolinhas que são representações de elétron. E outra coisa, não esqueça que o carbono ele é tetravalente porque ele tem 4 ligantes na sua nível mais energético. Vocês estão vendo aqui, ó, o elemento hidrogênio ele tem uma bolinha, ó. Então, no seu nível mais energético, ele possui um elétron para ligar com um elétron, ou seja, um dos elétrons do carbono. Porque o carbono tem, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, ele tem 4 bolinhas. Então, ele é tetravalente. Cada bolinha dele se liga a um hidrogênio ou a outro carbono, formando o quê? A cadeia. Então, ele pode ter uma fórmula eletrônica, uma fórmula geométrica, lembra? De traços ou figuras, aonde aqui, ó, nessas pontinhas aqui interligadas e nas pontinhas aqui, ó, solta, significa que possui o quê? Carbono. Ele tem a fórmula estrutural, que é a fórmula que é representada totalmente assim, olha, representando os elementos que estão ligados nele por fora. É tipo essa, só que aqui tem as bolinhas, então é eletrônica. Aqui não tem as bolinhas, só tem os tracinhos, tá vendo? Então ela é uma fórmula de estrutura, estrutural. Só representa os traços e os elementos e os carbonos interligados. E temos a mais usual, que é a fórmula condensada. É aquela que só fica interligando os carbonos e fecha a quantidade de hidrogênio ligada em cada carbono. Ó. Nesse aqui, ó, ele tinha 3 hidrogênios, tá vendo? Igual a esse. O que que ele fez? Ele fechou isso aqui em numeração. Então, ficou H3 ligado ao carbono. Ó. Nesse aqui, ó, ele só tinha 2, tipo esse aqui, ó, de cima, tá vendo? Então, ele fechou, condensou o hidrogênio, ficou 2. Aqui também 2, aqui também 2, tá vendo? Já no último, ó, ele tinha 3, então ele fechou em 3, tá vendo? O hidrogênio aqui, ele se condensa e fica no valor numérico da quantidade que ele está ligado com aquele carbono. Então, é a fórmula condensada. Esses são os tipos de fórmulas dos emparelhamentos
do carbono com outros elementos e com ele mesmo. Vimos também os tipos de cadeias, lembra, gente? Foram as cadeias aberta ou fechada. As fechadas, elas poderiam ser aromáticas, que são aquelas que têm um anel, lembra? Benzênico, onde tem duplas ligações alternadas com simples ligações, tá? E tem aqueles fechamentos que não são aromáticos, porque eles não têm 6 carbono. Qual a diferença da cadeia aromática? É que a cadeia aromática ela é feita só com 6 carbonos e a não aromática ela só é fechada, tá, gente? Ela pode ter 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbono. Quando fizer 6 carbono com duplas alternadas, é aromática. Temos também as cadeias normais, né? Que é tipo essa aqui, ó, lembra? Cadeia normal. E a ramificada, que é aquela que apresenta ramos de carbono. Quer ver? Eu vou mostrar uma aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó, ela não é normal, ó. Ela tem hidrogênio, ó, aqui, ó. Ela tem um ramo de carbono, ó. Essa aqui já é normal, porque só tem, ó, hidrogênio para fora. Então, aqui é ramificada, porque tem um ramo, e aqui é normal, porque ela não tem ramo de carbono. Tem também as saturadas e insaturadas, que depende da ligação que está ligando aquela cadeia. Ela não vem só com esses tracinhos entre o carbono, tá vendo? Um tracinho, um tracinho, um tracinho. Ela pode apresentar aqui no meio, entre algum carbono, 2 tracinhos, tipo esse aqui, ó, de ligações dupla, ó, 2 tracinhos. Ela pode aparecer aqui, ou 3 tracinhos, que são de ligações triplas. Quando a cadeia apresenta ligações duplas no meio das simples, ou ligações triplas no meio das simples, ela é insaturada, tá? Quando ela só tem ligação de um tracinho, que são ligações simples, ela é uma cadeia saturada, ok? E também tem as cadeias homogêneas e heterogêneas. As cadeias homogêneas só tem o que? Carbono e hidrogênio. As heterogêneas são aquelas que têm no meio deles elementos diferentes, como oxigênio, nitrogênio. Aqui, ó, no meio dessa cadeia aqui não teria só o C, teria um O aqui no meio, ó, tá vendo? Ou um N. Então ela cortaria essa cadeia, porque aqui viria um oxigênio. Então seria o que? Heterogênea quando ela não tiver só carbono e hidrogênio. Homogênea, ela só tem carbono e hidrogênio, ok? Vimos também os tipos de carbono. Uma cadeia, quando o carbono, numa das 4 ligações, ele se liga só com um carbono, visualiza só esse. Ele está ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e um carbono. Então, ele é um carbono primário. Da mesma forma, esse carbono também, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio se liga a um carbono. Então, ele é carbono primário. Quando o carbono, ele tem hidrogênio, hidrogênio, ó, e se liga a um carbono e a outro, então ele está ligado a 2 carbonos. Ele é o que? Secundário. Esse aqui é secundário, porque se liga em 2 carbonos. Olha esse aqui, ó. Já se liga com um carbono, 2 carbono, 3 carbono. Então, esse aqui do meio é um terciário, que está ligado a 3 carbono. E esse aqui, olha, preste atenção, se liga a um carbono, a outro carbono, a outro carbono e a outro carbono. Então, esse carbono aqui, ó, pintadinho de amarelinho, está ligado a quantos carbonos? 4. Então, ele é classificado como quaternário. São 4 tipos de carbonos que eu ensinei a vocês. Aí aqui eu relembrei as ligações, que pode ser de um traço simples, 2 tracinhos dupla, 3 tracinhos triplas. E onde elas aparecem? Dentro das cadeias entre os carbonos. E também, por último, nossa aula foi das funções orgânicas.
que a gente conta a quantidade de carbono que tem os seus prefixos: 1 carbono met, 2 carbono et, 3 carbono prop, 4 carbono but, 5 carbono pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non e 10 é dec, que logo acompanha a quantidade de ligação, que pode ser ligação an, en ou in. Lembra? An, simples, em, dupla, in, tripla, que vem logo depois da nomenclatura do prefixo. Então, aqui, ó, e por último, vem o sufixo da função. Quando termina só em hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, é O. Quando na cadeia apresenta OH, é ol, é o álcool. Quando vem o anel aromático ligado ao OH, é o fenol, pode ser chamado de fenol, gente. Aqui eu botei hidroxi, mas para ficar mais fácil, vocês lembrem que o anel aromático é chamado de fenol. A função aldeído, que tem uma C dupla com O, carbonila, ligada a um H. Então, aqui, quando vem esse pedacinho ligado a uma cadeia, ele é um al, função aldeído. Cetona, que só vem uma carbonila ligado na cadeia, e ela é chamada de ona, cetona. Então, vem o radical, o grupo carbonila, e a sua nomenclatura no final fica ona. E o ácido carboxílico, que ela vem uma carbonila, tá vendo? Ligada a um OH, parece um pouco com o aldeído, mas o aldeído é carbonila com H. O ácido carboxílico é carbonila com OH. E sempre leva o quê? O nome ácido, o radical metano, etano, propeno, pentino, que é o radical, só que o O some e entra o quê? Metanóico, etanóico, ácido metanóico, ácido pentanóico, ácido pentinóico. Então, assim fica a nomenclatura das funções. Aqui, gente, eu só fiz o quê? Relembrar tudo o que a gente deu, tá? Carbono tetravalente, fórmulas, que a mais usada é sempre a condensada, os tipos de cadeia, aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, os tipos de carbono, pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário, e as funções que eu dei até agora, que a gente vai ver muitas outras funções lá para frente, que foi a função de hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, que vocês têm que estudar de nomenclatura e os grupos que vêm agarrado em cada cadeia dessa aqui, ok? E não esqueçam de estudar os prefixos de quantidade de carbono. Quando tem um carbono na cadeia é met, 2 carbono é et, 3 carbono é prop. E não esqueça dos ramos, que tem também as nomenclaturas aqui junto. Il, se for um ramo de 1 carbono, metil, ramo de 2 carbono, etil, ramo de 3 carbono, propil, 4 carbono, butil, e assim sucessivamente. Espero ter relembrado a matéria para vocês. Estudem, aproveitem esse esquemazinho que eu dei aqui, terceiro ano, e estudem bastante. Digo a vocês, estou com muitas saudades, doida para a gente voltar logo para a sala, para a gente poder rever e ver matérias ainda melhores que vocês vão gostar mais e mais, ok? Sou a professora Giciara, beijos e até a próxima aula.